Então, pessoal, ó, hoje eu vou reforçar aqui, mostrar a vocês, né, a questão de se configurar e se criar um formulário, tá certo? E aí a lógica que eu for mostrar tanto serve para o exercício como serve para o trabalho avaliativo, tá certo? Então, ó, eu vou até mostrar aqui dentro da própria sala, tá certo? Então, vou aqui em atividades. Vou criar aqui como se fosse um exercício, né? Então você vai na aba do exercício da etapa do capítulo que você precisar criar a atividade, ó. Se lembra de clicar aqui no editar, esses 3 pontinhos aqui que eu estou mostrando. Vamos entrar em editar. Aqui tem até um, mas eu vou apagar, certo? Para a gente começar do zero. Então entrou nessa página, né? A gente vem aqui em criar. Certo? Escolhe aqui a opção formulários, clicou, ele vai abrir aí uma outra janela para a gente começar aí a trabalhar o formulário, tá certo? Então, eu acho que, deixa eu ver aqui se ele bloqueou aqui uma pop-up, deixa eu ver se ele abriu aí a outra página. Meu computador bloqueou, mas ele criando aqui, ó, você dá um clique aqui, entra no formulário, tá certo? Escolhe aqui um título. Eu vou colocar aqui como eu mostrei para vocês. Vou colocar aí, ó, exercício teste. Aí um detalhe, ó. Isso aqui é um arquivo, né? Para ele ficar logo nomeado, né? Se você der um clique aqui, aqui está formulário sem título. Ó. Se você der um clique, ele vai se atualizar e vai colocar como título o que você colocou aqui na atividade. Eu vou dar só um clique em cima com o botão esquerdo do mouse aí, ó. Foi, já é. Né? Já passou a ser nomeado. Tá certo? É aquela coisa, se você quiser colocar a descrição, coloca aí, né? Dá alguma orientação para o aluno, né? Não sei, questão de prazo, né? O que ele observe aí nos itens, tenha muito cuidado para não esquecer, enfim, as orientações aí vocês é que sabem. E aí, eu queria mostrar logo aqui para reforçar a questão da configuração, porque eu acho até que ninguém tem dúvida aí em elaborar, construir as questões não. Mas vamos aqui em configurações. Ó, configurações, essa partezinha aqui que tem, né, quase do canto superior direito aí, uma engrenagem, né, parece uma catracazinha aí. Então bora clicar aí, clicou, ele abre essa janela. E aí perceba sempre que essa janela tem 3 abas. Ó. Tem essa primeira que aparece que é geral, tem essa outra aqui que é apresentação e tem essa outra aqui que é teste. Então você tem aí 3 abas para poder configurar o seu formulário. Tá certo? Que poderá servir para exercício, trabalho avaliativo e até para prova. Eu costumo, ó, nessa primeira aba geral, marcar aqui coletar endereços de e-mail. Por quê? Porque aí o aluno vai ter que colocar o endereço de e-mail dele e quando eu corrigir, né, e eu devolver a atividade dele, né, isso vai direto para o e-mail dele, inclusive ainda vai me dar uma opção, vocês vão ver, de eu mandar uma mensagenzinha para ele, coisa do tipo. Outra coisa aqui importantíssima para nós que estamos usando aí as contas @prof, né, contas aí do domínio da Seduc, ó. Perceba que a segunda opção aqui é necessário fazer login, está marcado aqui restringir aos usuários em Secretaria da Educação do Estado do Ceará, ou seja, nós vamos mandar isso aqui para os nossos alunos e boa parte deles não usam o e-mail @aluno, que também é do domínio. Então, para evitar problema, desmarque sempre isso daqui, ó, desmarque. Ó. Ele aparece marcado, você vem aqui e desmarque. E um detalhe, eu estou criando esse formulário com a conta @prof, certo? Por isso que apareceu essa informação aqui. E aí é importante eu desmarcar, ó, não deixar marcado, para que quando o link for enviado, os alunos possam abrir o formulário. E aí outra coisa que tem aqui embaixo, ó, os participantes podem editar após o envio, eu sempre deixo, certo? Exercício, até o trabalho avaliativo, não deixarei isso na prova, mas aqui eu deixo. Por quê? Porque o aluno pode clicar em enviar e vai que ele mudou de opinião e entendeu que de fato respondeu uma questão de uma forma, mas na verdade ele se lembrou que deveria ser outra, ele pode clicar ali em editar após o envio. Isso vai aparecer esse botão depois que ele enviar, né, na página que confirma o envio, vai aparecer esse botão, ele vai clicar e vai abrir o formulário dele do jeito que ele tinha acabado de responder para poder fazer alguma edição. Acho interessante deixar essa parte aí marcada.
Não acho sentido colocar isso aqui para o aluno, ver gráfico dos sumários da resposta, isso não interessa a ele, interessa para nós professores, né? Então vamos aqui na outra, ó, apresentação. Apresentação eu costumo deixar marcado aqui, ó, mostrar a barra de progresso. Por quê? Porque dependendo do tamanho do formulário, né, eu acho interessante quando você está respondendo, e aí, por exemplo, você percebe se a barrinha está enchendo ou não. Quando a barrinha não encher, quer dizer que você não respondeu por completo o formulário, né, ou pode até entender que está faltando algo e volta lá para rever. Embaralhar a ordem das perguntas, não costumo colocar nem para exercício nem para trabalho avaliativo, até uso para prova. Mostrar link para enviar outra resposta. Exercício e trabalho avaliativo eu não deixo, né, na prova, mas essas outras atividades eu deixo isso aqui marcado. Mensagem de confirmação, é aquela história, aí vai da sua criatividade também. Eu costumava colocar o seguinte, né, por exemplo, aí se é exercício, né? Então, seu exercício, o seu exercício, tirar aqui o cursor, foi enviado com sucesso. Aguarde a devolutiva do seu professor. Eu deixava isso, porque para quando eles enviassem, eles entendessem que depois eu vou dar uma olhada, vou corrigir e vou dar a devolutiva. E aí aqui, ó, nós concluímos aqui a segunda aba, vamos para a última aba. Quando você cria um formulário, tá tudo isso aqui desmarcado. Eu acho interessante, embora os nossos exercícios a gente pudesse até pontuar, mas essa pontuação não entra, digamos assim, na nota do aluno, eu acho interessante que a gente possa colocar pontuação nas questões, até para a gente ter depois se quiser dar uma olhada, como é que esses alunos estão passando por exercício, o desempenho deles, né? Ou para a gente repensar se é isso mesmo que a gente pretende trabalhar com eles, né? O nível de cobrança está adequado, enfim, fazer as ponderações necessárias aí do processo avaliativo. Então eu sempre, ó, ligo isso daqui, ó, criar teste, ó, tá desmarcado, eu vou marcar, vou ligar. Aqui não precisa olhar para cá, liberar nota. Eu, né, já expliquei para vocês, mas vou explicar de novo. Aprendi a não deixar isso daqui marcado imediatamente após o envio. Por quê? Se você for mandar um exercício, o exercício talvez tenha questões objetivas e questões discursivas. Se você deixa imediatamente após o envio, depois que o aluno submeter, ele tem um retorno e tem a nota. Só que a nota vai ser gerada apenas para as questões objetivas. As questões discursivas a gente teria que analisá-las e corrigi-las manualmente depois da nota. Então, aí para evitar que o aluno depois fique se perguntando, a minha nota foi quase nada, né? Não tirei quase nada nessa nota, eu deixei de marcar isso daqui e estou marcando isso daqui, sempre posteriormente depois da revisão manual. Vocês vão entender por quê, inclusive depois vai aparecer uma opção para a gente liberar a pontuação na hora que a gente achar conveniente. E quando a gente liberar, tem essas opções aqui para vocês verem. Para exercícios e trabalho avaliativo, aliás, para exercício eu deixo tudo marcado, para que quando eu devolver isso ele possa ver aquelas perguntas que ele errou, né? E a devolutiva vai junto, que eu vou mostrar para vocês. Respostas corretas para exercício eu deixo, trabalho avaliativo eu não deixo, e valores, às vezes deixo, às vezes não deixo, para mim não tem influência nenhuma. Não faço isso, é claro, para a prova, até porque para a prova eu não devolvia, né? Não devolvia para a prova, aí é por isso que na prova que eu deixava isso aqui marcado mesmo, ó, posteriormente depois da revisão manual. Por quê? Porque quando você deixa aquilo marcado, se você estiver fazendo prova com seus alunos, e se você não colocar aqui, na hora que o aluno responder e clicar em enviar, ele vai receber a prova, e dependendo do que está marcado aqui, ele vai ver tudo, certo? E aí nós, como temos, né, um cuidado para manter o banco de provas, né, o sigilo do banco de provas, aí é por isso, mais uma vez, que eu deixo sempre marcado aqui, liberar a nota posteriormente depois da revisão manual, porque prova eu não devolvia, né, eles não tinham acesso após enviar. E aí depois, é claro, né, então passou pelas 3 abas, a gente clica aqui, ó, em salvar. Tá certo? Só conferindo, nós passamos pela aba geral, foi o que nós fizemos aí, passamos aqui pela aba, aqui eu sempre deixo marcar coletar endereço de e-mail, até para que dá certo, bem certinho isso daqui, ó, para eu poder enviar e liberar a nota depois da minha revisão manual. Então por isso que eu deixo isso daqui marcado. Desmarquei isso daqui, deixo só essa questão dele editar após o envio, a apresentação, coloco a barra de progresso para ele ver lá.
é um link, caso ele queira enviar outra resposta. A questão de enviar outra resposta aí é do zero, né? Se ele clicar lá, depois que ele enviar vai aparecer, e ele clicar nessa opção, enviar outra resposta, zero, o formulário dele ele começa a fazer outro do zero. Né? Coloca uma mensagem aqui para o aluno entender que de fato foi enviado, né, o trabalho ou o exercício dele. Em testes eu sempre estou ativando aqui criar testes, né, mas liberar nota sempre depois aqui da revisão manual, e essas outras opções é bom ver, vocês aí podem ver se deixa tudo isso para o exercício, para o trabalho avaliativo ou para a prova, né, vejam aí o que seja mais conveniente. Então pessoal, inicialmente essa, para a gente relembrar aí, é a configuração, né, do formulário. Então vamos salvar aqui. Aconselho e sugiro que todos os formulários já fiquem configurados dessa forma, certo? Seja para o exercício, trabalho avaliativo, eu acho que a mesma configuração dá certo, exercício, trabalho avaliativo, não vejo tanto problema, nem necessidade de diferenciar tantas configurações. A prova é que a gente viu que teria uma configuração aí diferenciada, né? Alguns cuidados aí, né? Por exemplo, sempre prova, com certeza, sempre deixar marcado liberar nota apenas após a revisão manual, porque a gente não vai liberar a nota da prova, tá certo? Então, eu deixo aqui esse primeiro momento que é para revisar essa questão das configurações aí do formulário, certo? Vou preparar um outro vídeo e no outro a gente vai começar a montar o nosso formulário.